Os irmãos, o padre leu a opção breve do Evangelho. Na opção longa, tem mais duas parábolas. A parábola do grão de mostarda, você lembra? E a parábola do fermento na massa. Os apóstolos depois perguntam o sentido das parábolas. No texto está escrito assim: tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Hoje nós tivemos o encontro com os educadores, aqueles que são catequistas, professores, formadores. E a providência de Deus veio em encontro daquilo que a gente meditou nessa tarde. A primeira leitura é do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria, ele é um dos livros mais novos do Antigo Testamento. Ele foi escrito mais ou menos no ano 100 antes de Cristo. Então, bem pertinho de Jesus nascer. Se você olhando numa cronologia histórica e bíblica, 100 anos não é nada. Esse livro não fala da sabedoria como se fosse algo para nós. Como você vai aí no aeroporto e compra um livro de autoajuda, de sabedoria, de mensaginhas, de frases de caminhão. Esse livro, antes de tudo, está falando da sabedoria de Deus. E nos convida a participarmos da sabedoria de Deus. A sabedoria, a palavra sapere, ele tem dois significados. O primeiro significado é justamente esse que a gente sabe, que é de conhecimento. Mas o segundo significado anda junto, que significa saborear, sapere, saborear. E isso que de fato forma uma pessoa sábia. A pessoa que vai saber saborear a verdade, saborear as coisas de Deus. Nós vivemos hoje num mundo o contrário disso. São um monte de informação. Ninguém teve tanta informação como a nossa geração, só que a gente não saboreia. Se você perguntar quando foi a pandemia, alguns vão lembrar a data certa, alguns já vão esquecer. Quando foi, sei lá, algo no mundo que aconteceu, o falecimento do Papa Francisco, quando foi isso? São tantas informações que vão passando, que vão se misturando, e a gente não saboreia, ou seja, não transforma isso em sabedoria, não dá tempo. Isso é um esquema mundano e é um esquema do diabo, justamente para que vá nesse automático e a gente não perceba as coisas que estão acontecendo. Porque, de fato, a gente viu hoje no nosso encontro, para um conhecimento, uma informação virar sabedoria, demanda tempo e esforço. Essa conexão, então, significa que ser sábio não é apenas ter uma informação correta sobre a vida ou sobre algo divino, mesmo que seja algo religioso, algo bíblico. Você saber a Bíblia de cor ou o catecismo de cor não mostra que você é sábio. Um doutor de teologia, ele pode saber tudo isso na ponta da língua, mas mesmo sendo um doutor de teologia, não ter sabedoria nenhuma e não ter fé. Porque se tem algo que a sabedoria faz com a gente, é atingir o nosso coração, é falar da verdade, é falar de Deus. E quando a gente toca na verdade, a gente toca em Deus.
Então, o fato de acúmulo de memória, de inteligência, de conhecimento, de diploma, em si, não quer dizer nada relacionado à sabedoria. Nós vamos ver hoje. Pode ser e é o dom da inteligência, mas não é o dom da sabedoria que é maior. Próprios textos bíblicos vão dizer que o maior dom do Espírito Santo é a sabedoria. O primeiro é o temor de Deus. E o último, o mais alto, é a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Olha só, o princípio da sabedoria. Se você tem, de fato, a sabedoria que emana de Deus, todos os outros dons vão vir por acréscimo. Sabedoria, então, significa que você recebe um conhecimento e esse conhecimento você se pergunta, o que eu faço com isso? Como é que eu saboreio isso? Se é algo ainda das coisas de Deus, exige ainda mais um esforço e uma ruminação disso. Por vezes, você pode vir na missa, vir na igreja e receber informação. Semana passada você lembra a parábola da boa semente, ou talvez não lembre. É sinal que, se eu não lembrei durante a semana, que você recebeu informação. Durante a semana, você deve ter ruminado e trazido essa semente para o seu cotidiano, senão vira informação. Em Deus, veja só, se saber tem a ver com saborear, como é a sabedoria de Deus? O que ele saboreia? Ele mesmo. A sabedoria de Deus é o conhecimento dele mesmo. Esse conhecimento de Deus é que vai gerar a segunda pessoa da Trindade, que vai gerar a terceira pessoa da Trindade. Mas isso fica para outro dia. Mas Deus, ele se saboreia. Ele sabe quem ele é. O texto falou, na primeira leitura, que Deus usa de misericórdia, usa de bondade, usa de inteligência. Tudo isso é Deus se vendo e percebendo que ele é assim. Você já viu o padre falando tantas vezes. O primeiro parágrafo do catecismo é: Deus é feliz em si mesmo. Ele não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz. Por quê? Porque ele se saboreia, porque ele sabe quem ele é, porque ele tem essas virtudes de modo perfeito. Essa sabedoria divina, ela por si, por ser boa, por ser misericórdia, ela é emanada, como se fosse um raios. A primeira emanação é o que acontece dentro da Trindade, que eu não vou falar aqui hoje. É disso, como o padre falou, que é gerado o Filho e disso que procede o Espírito Santo. Porém, essa emanação da sabedoria de Deus, ela vai, como se fosse uma onda, ela vai levando práticas da sabedoria de Deus nas coisas criadas. Então, aonde essa sabedoria chega, vai criando vida, vai gerando ordem, vai gerando sempre um porquê. Daqui que emana a criação, da sabedoria de Deus. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é bom, então ele cria. Quando ele cria as coisas participando dessa sabedoria, mesmo que elas não saibam. Como é que a minhoca faz aquilo que ela tem que fazer na terra? Ela tem uma função, ela tem uma missão. A minhoca sabe disso? Não. Mas ela faz, porque a minhoca foi emanada
da sabedoria de Deus. De forma que São Tomás, nas provas da existência de Deus, vai dizer que nada na criação é à toa. Tudo tem um porquê e para quê diante da sabedoria de Deus. Até o pernilongo, padre? Até o pernilongo. Tudo tem um porquê. E tudo vai cantando essa sabedoria de Deus, como obra de Deus. Tudo vai cantando e mostrando que Deus é bom, que Deus é sábio e que Deus gera a vida. Santo Agostinho vai dizer assim que Deus deixou 2 livros para que a gente o conheça: a Bíblia e a criação. São Francisco de Assis vai dizer que a criação canta as glórias de Deus. Papa Francisco vai dizer que a criação, ela é a gramática de Deus. Tudo está ordenado, tudo tem um porquê. Quando vem o pecado, aí você vai entender a carta aos Romanos, capítulo 8, há um impacto, uma quebra na criação. É quebrada a sabedoria de Deus na ordem das coisas. Outro dia o padre fala também, e daí emana, por exemplo, terremoto, um dilúvio, é fruto do pecado humano, não é da ordem divina que isso aconteça. E quando você pega os discursos escatológicos de Jesus, dos finais dos tempos, o catecismo, a própria carta aos Romanos vai dizer que quanto mais o homem pecar, mais há uma quebra nessa liturgia da criação, mas rompe essa mística da criação. Mas veja aqui, quando um passarinho, por exemplo, está cantando, ele não está cantando porque ele é feliz, não está cantando, ele está louvando a Deus, a sabedoria de Deus que o fez do modo que ele é, na variedade de cores, de missões, de funções, de canto, tudo aquilo é a sabedoria divina. Ela emana como se fossem ondas. Porém, para nós, Deus deu uma capacidade ainda maior, que é saber que Deus é sábio. Olha a palavra, que é justamente saber. Eu entendo, eu sei que Deus é sábio. Eu provo, eu degusto de Deus quando eu entendo a sabedoria dele. Então, como a gente viu hoje, quem estava no curso, quem estava no retiro, se a sabedoria de Deus vai se emanando como se fossem ondas, e você percebe a sabedoria de Deus na função de uma minhoca, na função de um elemento químico, numa conta matemática, significa que você consegue perceber Deus ali. Ali já é teologia. A ordem das coisas já é teologia, quando eu de fato paro e tenho gosto de entender. Há uma ordem das coisas. As coisas não são aleatórias, as coisas têm o seu porquê. A partir disso, eu participo dessa sabedoria divina quando eu vou ensinar que 2 mais 2 são 4. Aquilo é uma verdade de Deus, estabelecida por Deus e que está em Deus. E quando um professor então ensina essa simples conta, por ser verdade, ele está falando de Deus. Ele está demonstrando a outra pessoa: olha como Deus é, saboreia a inteligência de Deus. A professora vai lá, coloca na lousa o inseto, e vai lá as partes do inseto. O que ele está falando naquilo? O que o professor está falando quando ele mostra, por exemplo, o corpo humano, a célula humana, as coisas? Ele está falando: pensa bem, rumina bem. Como que tudo isso pode ser fruto do acaso? Muitos professores não acreditam na existência de Deus, muito mais por teimosia, do que simplesmente provar que Deus não existe.
Na ordem das coisas, se você olha e vê qualquer coisa, por mais simples que seja, uma minhoca, uma formiguinha, um átomo, você pensa, alguém criou. Alguém foi sábio o suficiente para ter ordenado essas coisas com a devida função, sem mesmo que elas saibam. Mas você consegue perceber. Quando você consegue perceber, você está participando da sabedoria de Deus. Você está ajoelhando com a sua razão, com a sua inteligência e dizendo: existe um ser maior que criou tudo e que eu preciso participar dessa sabedoria se eu quero a felicidade. Só que daí vem um salto maior, que Deus não se limita a falar de coisas naturais. Deus não nos chama somente para uma sapiência de coisas naturais, como a biologia, a química, a matemática, a gramática. Veja que até mesmo essa quebra da gramática nos dias de hoje é algo diabólico. Outro dia o padre fala, há uma sinfonia em cada língua. Você pega, por exemplo, a música, há uma ordem da música. Eu não entendo nada de música, gente, mas se sobe aqui alguém e canta desafinado, eu falo, está desafinado. Porque você percebe uma ordem. Essa ordem da música já é superior às coisas visíveis. Agora, sobe ainda mais e muito mais quando Deus fala das coisas dele, de como ele é, de quem ele é. E aí ele vai nos chamando para ondas cada vez maiores e mais próximas dele. E aquilo vai elevando a nossa própria capacidade de entendimento de Deus e da nossa vida. Se você começa a degustar, a saborear as coisas de Deus, ou seja, aquilo que Deus pensa, vamos colocar assim, você começa a pensar como Ele, a entender as coisas como Ele. Então São Tomás vai definir assim, o que é a sabedoria? É a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Você se eleva, você não olha mais os acontecimentos simplesmente de forma natural, que já é uma inteligência, já é uma sabedoria, mas você se eleva. Por que aconteceu isso comigo? Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus ressuscitou? Você se eleva. Essa elevação vai trazendo no seu coração, olha que coisa, mais fome ainda de sabedoria, mais desejo de Deus ainda. E você vai ficando sedento de sabedoria, sedento da busca de Deus. E você está aqui, antes de tudo, por causa disso. De alguma forma Deus tocou aí. E veja como a nossa fé católica, ela é muito mais racional do que muito emocionalismo que tem por aí nas igrejas. A fé está na razão, na vontade, no desejo de entender a Deus, de entender essa sabedoria de Deus. Então você vai buscando a partir, por exemplo, de cursos, de leitura bíblica, de catecismo, e ao mesmo tempo o Espírito Santo vem ao encontro e vai iluminando você na oração, e você vai entendendo coisas que estão além, até mesmo das palavras. Quando Santa Teresa ia escrever sobre o que ela sentia na sétima morada, ela dizia: eu não sei como vou colocar isso no papel. Quando São Tomás tem uma experiência mística numa missa, já no final da vida, ele morre novo, né? Era gordo, mas bem infartou, né? Ai, gordaiada. 49 anos ele morre. Mas veja só, ele já
doente, celebra a missa e na hora da consagração Jesus aparece para ele e fala assim para ele: pede o que você quiser que eu te dou. Você escreveu tão bem de mim que pede o que você quiser que eu te dou. Aqui já mostra a sabedoria do cara. Ele fala assim: eu quero o Senhor. Lembra? A sabedoria vai fazer com que você se eleve. São Tomás é um gênio. Ele já tinha essa sabedoria sobrenatural. Jesus aparece para ele, ele pede mais ainda. Há um clarão, um instante de êxtase na vida de São Tomás ali. Ele sai carregado, ele sai fora de si. E quando ele volta a si, ele quer rasgar o que ele escreveu. Porque ele diz que tudo aquilo que ele viu é palha perto daquilo que ele escreveu. Quando começa essa dinâmica, então, nossa, de busca da sabedoria, começa uma fome e um desejo que não tem fim, gente. Porque Deus é infinito. Quanto mais você pedir, quanto mais você implorar, mais Ele é capaz de dar. A carta de São Tiago vai dizer: aquele que quer sabedoria, peça com insistência, que Deus tem prazer de dar. O conhecimento das coisas do alto. Então pensa só, se você está olhando a partir dos olhos de Deus, a partir do alto, o que significa a nossa vidinha cotidiana? O que é a nossa vidinha cotidiana se não palha? A gente começa a entender muita coisa. A gente para de reclamar, para de murmurar, porque começa a participar dessa sabedoria divina, que há mistérios que só vão entender diante dele. Há mistérios que a emanação da sabedoria dele, eu só entenderei lá em cima. Porque Deus levou o meu filho? Por que eu estou passando por isso? Porque, e aí, com a sua sabedoria, com a sua sapiência, com esse degustar de Deus, ele tiver se elevado, você vai dizer: entendi e era o melhor. Por isso que a demoníaco, por muitas vezes a gente pergunta: por que comigo? Por que eu? Eu estou querendo olhar com os olhos meus, com os olhos do meu dodói, em algo que é de olhar de cima. E por isso também que o padre disse, há uma diferença entre ser sábio e ser inteligente. Uma senhorinha aí, rezadeira, ela pode ser muito mais sábia que um padre, que um teólogo, porque ela olha a sua vida a partir das coisas de Deus. Ela tem essa consciência, e cada palavra, cada coisa que vai acontecendo na sua vida, ela degusta, ela saboreia, no sentido assim: o que Deus está querendo? Qual é o meu chamado? Para onde que eu vou? A pergunta é: as pessoas fazem isso hoje? É lógico que não. Hoje em dia o conhecimento, como o padre falou, ele virou como se fosse onda batendo em pedra. Cada onda que vem, ela se quebra e do mesmo jeito ela vai embora. Nesse sentido da sabedoria, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a sabedoria de Deus se fez homem. Todo o livro da sabedoria, lembra que o padre falou? Ele não está falando frase de caminhão, sabe? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sabe essas frases assim? Santo Agostinho, né? Ainda coloca que tudo vai na conta de Santo Agostinho. Não são frases de caminhão, são frases de autoajuda. O livro da sabedoria está falando da sabedoria de Deus e que a sabedoria de Deus vai se encarnar. 100 anos depois, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a sabedoria encarnada. De forma que o mistério de Jesus também é infinito, nunca se esgota. Não tem fim. Hoje a gente meditava.
Uma palavra que você escuta hoje, por exemplo, essa parábola de hoje, ou as 3 parábolas de hoje, no texto longo, daqui a um mês, vai ter outro sentido na sua vida. A sabedoria de Jesus de forma encarnada. Então, quando Jesus vem e debate com as pessoas, com os fariseus, lá no templo com 12 anos, debate com as pessoas, e ele mostra a sabedoria em momentos difíceis, por exemplo, a questão da moeda, lembra? Se ele falar que é para pagar tributo, o povo vai contra ele. Se ele falar que não é para pagar o tributo, então ele vai contra Roma. Então, de um jeito ou de outro, a gente cata ele. E vem a sabedoria de Deus e fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quantas cruzetas que o pessoal arrumou para Jesus como armadilha. E Jesus sai da armadilha mostrando a sua sabedoria. Muito bem, mas essa sabedoria ainda não é a grande emanação da sabedoria divina, porque isso aí podia ser como aconteceu com Sócrates, com Platão, com os sábios da história. Não é simplesmente isso. É uma sabedoria de leitura da vida a partir dos olhos de Deus. Ele vem para repaginar o entendimento nosso do que é a vida, de quem Deus é, do amor de Deus. Então, cada atitude de Jesus, seja ensinando, no curso eu falei, e para quem não veio, né? Quando eu ensino, eu estou participando no mundo de Jesus. Jesus passou a sua vida ensinando. Os milagres são ensinamentos, no fundo. São fatos históricos que aconteceram, mas cada milagre é uma catequese. E é por isso que às vezes você lê o texto do Evangelho e fala assim, por exemplo, Jesus curou o cego. É uma cura, a gente acredita. Mas por que tem homilia? Porque tem uma catequese ali. Jesus controla a tempestade. É um milagre, aconteceu. Mas tem uma catequese ali. Cada coisa que Jesus vai fazendo é uma catequese para o entendimento de quem Deus é, do que é a vida e de que somos amados por Ele. Aí vem a questão das parábolas. O capítulo 13 de Mateus tem 6 parábolas. Hoje, se o padre tivesse lido longo, ia ter sido 3. Você viu no texto que o padre leu de bônus, de chorinho. Tudo isso, Jesus falava em parábolas à multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar aquilo que estava escondido. Veja só, a sabedoria divina de Jesus, quando ele forja uma parábola, que não é simplesmente uma lição de moral ou uma historinha, mas é algo sempre que nos questiona. Olha a sabedoria dele, de coisas corriqueiras, de coisas simples, ele consegue transmitir verdades absolutas sobre Deus. E isso, gente, é sabedoria. Sabedoria não é falar difícil, não é? A pessoa pode ser culta, ela tem cultura, ela fala palavras difíceis. Agora, sabedoria é deixar uma mensagem que atinja a todos, em todos os tempos e em todas as idades. Aí, meu irmão, tenta para você ver. Quando você, por exemplo, como padre, como catequista, como professor, vai falar para um público, a primeira coisa que você tem que entender é para quem é que eu estou falando. Senão eu posso falar bonito, teológico, mas ninguém entendeu nada. Jesus tinha a capacidade de contar histórias, elementos do cotidiano, que todo mundo sabia o que era,
que não ficava infantilizado e nem cultural, no sentido assim, né, especial da palavra. A parábola, quando Jesus usa então para contar, veja, o reino dos céus é semelhante a tal coisa. O reino dos céus se parece a isso. Ele está trazendo de algo aqui de cima, de uma forma que todo mundo vai entender. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Pensa só que história que é a do filho pródigo. Quando você pega o capítulo 15 de Lucas, tem 3 parábolas lá: a ovelha perdida, a moeda perdida e os 2 filhos. Qual é o contexto? Os fariseus estavam implicados com os publicanos. Por que ele está colhendo publicano? Então Jesus conta uma primeira parábola sobre a ovelha perdida, significando justamente as prostitutas, os pecadores e os publicanos, as ovelhas que foram embora. Ele vai buscar. Depois Jesus conta a parábola da moeda perdida. Aonde a moeda é perdida? Dentro de casa. Aqueles que estão perdidos dentro de casa, eram os fariseus. E depois Jesus junta tudo e conta uma parábola que fala dos 2. Um filho que ficou na casa e um filho que ficou embora. Meu irmão, olha a sabedoria. Ele vai desenrolando isso, ele vai contando aquilo e não se esgota. Talvez isso que o padre falou, esse esquema que o padre falou, talvez você nunca tenha ouvido. Mas aí você ouviu uma outra interpretação, um outro tempo, porque nunca se esgota. Aí vem então a capacidade de Jesus de ensinar-nos com sabedoria através das suas parábolas. Só que a parábola, além de tudo, ela é exigente. Como o padre falou, ela não é uma historinha boba. Ela exige. Pensa assim, o padre contou a parábola, por exemplo, do joio. Se você desligou e não saboreou as palavras de Jesus, é uma historinha só. Uma historinha lá do joio, do trigo, já sei, não sei. A parábola, então, ela precisa da parte nossa, e a sabedoria é assim, uma força para entendê-la, uma capacidade para entendê-la. E aqui vem que a gente não consegue de supetão, porque a palavra, ela está falando de algo místico, lá de cima. Então, quando a gente interpreta um texto, uma palavra de sopetão, qual é o risco que a gente corre? De banalizá-la. Quando eu escuto a palavra, a parábola, lembro da semana passada da semente. Essa semente precisa ficar e ser saboreada, e ser mastigada, para que eu perceba o que Deus está falando para mim. Por isso, gente, nessas 3 parábolas do texto longo, o grão de mostarda, o joio e o trigo, o fermento da massa, o que Deus quer que eu saboreie disso? O padre, o professor, o catequista, eles devem ser facilitadores. Mas por muitas vezes, por exemplo, o padre faz homilia aqui, 40 minutos, 1 hora, e daquilo tudo que o padre fala, 1 segundo te fisga. E você fala, é isso aqui que é a resposta. O padre, o catequista, ele deve ser então um facilitador das coisas do alto, mas quem tem que cuidar de degustar a palavra, de degustar a parábola, é você.
E aí eu não tenho o que fazer. A gente, padre, se esguela, se esforça, tenta tocar nas pessoas. Mas vale o evangelho da semana passada. Se o coração está na beira do caminho, se o coração está entre os espinhos, numa terra inferno, pode vir o Papa aqui, porque não vai tocar. Os fariseus escutaram as parábolas, mas eles não entendiam. Quando de fato uma palavra, uma parábola, não é compreensível no primeiro momento o que Deus quer de mim com a parábola do fermento na massa, se pergunte: Senhor, não entendi, não sei o que é. Pergunta para ele. Pergunte para ele. Os apóstolos chegaram e perguntaram: nós não entendemos. Pensa só, não entenderam a parábola do joio e do trigo. Pensa. Nós não entendemos. E o que Jesus faz? Ele vai ensinar. Ele vai explicar. Se essa pergunta de fato é sincera: Jesus, eu estou com dúvida na fé. Me mostre. Não é vou parar de acreditar. Venha ao encontro da falta da minha fé. Ele vai vir. Agora, você precisa ligar o seu Wi-Fi, estar atento àquilo que ele fala, senão é historinha contada para fariseu. Quantas e quantas vezes talvez você escutou as mesmas palavras, o mesmo texto do Evangelho, e aquilo não tocou no seu coração. Hoje é dia do falecimento de Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, ele pregou 3 retiros para nós padres aqui em Jundiaí. Nós tivemos a honra de ter um retiro com um santo. Ele dizia que se um padre, quando abre a escritura e lê na missa, não se comove com a palavra, seu coração está de água parada. Se é Jesus falando, pensa só, Jesus falando comigo, eu preciso guardar e enxugar essa palavra, mastigar essa palavra. Ela não pode se perder durante essa semana. Vou continuar o que eu falei semana passada. Essa semana você vai passar por certas situações. E você vai se perguntar: o que eu faço agora? E você deve olhar para o que Deus falou na sua vida hoje. Hoje. Fui entendendo, fui mastigando durante a semana, e essa palavra ficou. Por isso, por mais que a gente conheça as parábolas, cada uma delas tem que fazer um sentido diferente no nosso coração. Não deixe que a parábola seja historinha, mas que ela seja uma participação da sabedoria de Deus. Entendi. Lembra os discípulos de Emaús? O nosso coração não ardia enquanto ele falava? Entendi. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,